Vamos começar com o Vanderlei Pérez, né? Vamos falar de história. O que o Vanderlei preparou pra gente aqui? Ô, chefe, eu sei que você viajou no fim de semana, pegou um monte de motorista educado aí na viagem, né? Bom dia, meu cara. Bom dia. Complicado viajar, né? Às vezes você dá sorte de todo mundo flui direitinho e às vezes você vê cada bandalha. Às vezes não tem jeito. Motorista de domingo, ainda é fim de feriado, né? As pessoas estão voltando da praia nesse feriado. Carnaval ainda, né? Ainda é carnaval, né? Então aí realmente tem aqueles abusados e que estão sempre colocando em risco a vida dos outros, né? Isso é muito complicado. É importante. Vamos lá, vamos dar uma olhada na foto do dia então, Rica? Vamos colocar pra gente o que você separou. Ih, mas tem um monte de gente. Dá para fazer um quiz, né? Quem é essa gente toda e o que eles estão fazendo, né? Eu sei que tem troféu. Alguém ganhou alguma coisa, né? Alguém ganhou alguma coisa, gente. Pior que não, né? Teresópolis sempre participou de tudo, né? E nós não damos importância. Nós temos aqui o Rio Paquequé como o valão da cidade. É o nosso local de jogar lixo, né? Eu digo nosso porque de todos nós, embora eu acredito que os cidadãos não tenham quem é cidadão não tem essa prática de jogar papel de balinha no chão ou lata de lixo no rio. Mas o rio é motivo de alegria, de satisfação, de encantamento para todo mundo no Brasil inteiro, né? Afinal de contas, o Paquequé é o cenário do romance O Guarani, né? Então, quando você fala de Teresópolis, fala do Paquequé, o pessoal se encanta. E em 1953, quando foi inaugurado o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, né? Brinco de Ouro para a Princesa, afinal de contas a Campinas é a Princesa do Oeste, né? Então um jornalista do Correio Popular, ele dá o nome então de um Brinco de Ouro para a Princesa do Oeste, e fazem uma festa de inauguração muito bonita e colocam lá como atrativo, né? Eles colocam, do Guarani, Guarani, Paquequé, José de Alencar. Então eles fazem esse link, né? Então vai esse grupo de teresopolitanos que é do Rotary. Depois a gente volta na imagem, até dá para nominar um a um, né? Tá aí esse primeiro é o Rimmer Eloy, primeiro à esquerda, depois dele o Valdemar Barreto com uma ânfora é o nome dessa coisa aí, né? É uma jarra, né? É uma ânfora. Depois tem o Gil Sobral. Eu achei que era um troféu, né? Tudo bem, mas tudo bem. O Gil Sobral é esse terceiro, que é o antigo diretor do parque, né? José Fernandes Cabral, o que está com a outra ânfora, né? O Oswaldinho, o Dr. Oswaldo Pereira de Oliveira, aquele de óculos ali, ao lado do que está de boina, que é o Heitor de Moura Estevam. Nome da antiga Rua Itapicuru, né? Frias Alegre era um jornalista, esse todo de branco e óculos, e ao lado dele Fernando Martins e João Smoca. Fernando Martins é quem está lendo ali um discurso, fazendo uma solenidade, né? Fernando Martins é o artista plástico, o pintor de Teresópolis, né? E ele tem uma ligação muito grande com o Dedo de Deus e com o Rio Paquequé, né? Então ele sempre enfiava o Rio Paquequé nos seus quadros, nas suas obras. E nesse dia, quando eles vão a São Paulo coletar as águas do Rio Paquequé para batizar o estádio do Guarani. Que legal, coisa fantástica, gente, né? Olha só. E aí ele dá ao Guarani, para ficar na galeria do clube, um quadro que tinha o Dedo de Deus e o Paquequé. Né? Então é muito interessante esse culto que os antigos, e aí não estou falando de tão antigo, isso aí foi em 1953, tinham com as nossas coisas, né? Com o nosso rio, com o nosso Dedo de Deus, com as nossas paisagens, as nossas montanhas, né? Então realmente é muito interessante você ver essas pessoas que se dedicavam. Imagina você sair, despencar de Teresópolis para Campinas de carro. De carro, né, gente? Isso não é de avião, com conforto, com hospedagem, né? Não. Cada um fazendo o seu sacrifício. Esse é o estádio Brinco de Ouro da Princesa lá atual, né? Uma foto já de alguns anos atrás. Mas na inauguração, tá aí, olha que coisa maravilhosa. Campinas lindo, é uma coisa linda, né? Campinas é lindo. Hoje é um roteiro quase que obrigatório para quem viaja, né? Porque às vezes você pega uma parada ali, né? Quando você pega um avião parador, você vai parar em Campinas, né? A gente já passou ali em Viracopos algumas vezes. Que, aliás, é um aeroporto extremamente inteligente, né? Porque ele fica numa área que não causa impacto, né, na cidade. A cidade não tem o impacto de ter um aeroporto como é, por exemplo, Congonhas, né? Congonhas, não preciso nem falar do impacto, né? Que está no meio da cidade. Lá em Campinas não, o negócio foi feito, né, de acordo com... É o que a gente fala aqui,
que tem que ser o princípio da nossa rodoviária, né, Vanderlei? Rodoviária não tem que estar no centro da cidade, rodoviária tem que estar próxima da estrada, né? E é exatamente isso que o Viracopos tem. Né? E Campinas é interessante esse aeroporto, porque é como se fosse uma rodoviária do estado, né? Sim, do interior do estado. E é pequenininho. A relação legal. dos passageiros com o avião é diferente da relação no Santos Dumont, no Galeão, nos grandes aeroportos. Glamour, né, e está lá o alto-falante chamando o passageiro que não chegou ainda, o avião espera. Essa coisa de rodoviária antiga é muito legal, ainda existe em Campinas, porque é aquela prática, aquele hábito do interior, né? Então a gente vê E é um aeroporto ágil, né? Extremamente ágil. Quem já desceu lá sabe, quem já embarcou por Campinas sabe que é extremamente ágil, é um check-in rápido, é uma estrutura bem pensada, não é aqueles aeroportos que tu leva um ano para passar de um lado para o outro, né? Que aqui a gente tem esses problemas aqui em São Paulo, né? Tu leva um ano para atravessar. É no portão H, tu tá no portão A, meu filho. Tá aí o Galeão, uma hora, né? O Galeão é uma agonia. É uma hora para tu atravessar o aeroporto. Lá em Campinas não tem isso. É coisa... É pensada, né, gente? É estruturada para ser fácil, né? Porque, aliás, tudo que tinha que ser assim, né? Mas é bacana quando se encontra essas imagens antigas e encontra essa dedicação das pessoas, esse interesse das pessoas em levar o nome da cidade. Não, e como o nosso rio era importante, né? E a importância do rio. As águas do rio foram levadas daqui para lá para batizar, porque, né? Era do Guarani, Teresópolis, tá, né? Paquequé. Tem a ligação, né? Pode ser que você não consiga fazer essa ligação, mas ela já existe. Eu não sei se hoje, naquela época as pessoas faziam isso com o seu próprio dinheiro, ou seja, elas viajavam no mesmo carro, arrumavam um jeito de se hospedar por lá na casa de amigo, no hotel. Eu não sei se hoje a gente encontraria na cidade um grupo de, sei lá, 6 ou 8 pessoas, que é o que mostra a foto, dispostas a despencar daqui para São Paulo ou para outra cidade a 200 quilômetros, a 300 quilômetros. Andou para caramba de carro. Para poder chegar lá e vender e mostrar a cidade, né? Então, a gente sempre que puder lembrar essas pessoas de antigamente que construíram essa imagem de Teresópolis para o Brasil, né? Esse é um processo de construção, essa imagem que a cidade tem. Onde você vai, as pessoas sabem de Teresópolis, é muito comum, no norte ou no sul, você fala de Teresópolis, as pessoas sabem o que é. Se você falar talvez de Friburgo, não vão saber de Guapimirim, das cidades vizinhas, mas Teresópolis é uma referência nacional, né? É uma marca fantástica. E essa marca foi construída a partir da dedicação e do desprendimento dessas pessoas que se davam a esses caprichos, né? De passar um fim de semana viajando para mostrar as coisas da cidade em outro viajando para mostrar a cidade, né? Viajando para... Né, para faturar diária, não, aqui, né? Vou dar um exemplo aqui em Teresópolis, por exemplo, né, no Carnaval, que é uma festa que talvez a maior festa do nosso país, em que a cidade registrou um número muito legal de turistas, a nossa Secretaria de Turismo estava com todo mundo de folga. Ninguém trabalhou, todo mundo viajando, estava todo mundo na região litoral, aí, tirando onda. Aí é bom, né? Duvido que alguém estivesse lá fazendo propaganda de Teresópolis, né? Duvido. Você não percebeu a presença dos secretários, a presença do poder público? Mas não estava aí, tá todo mundo viajando. Não estava por aí, né? Vai participar como? A presença dele foi igual o Crivella, meteram o pé. Só que aqui eles não foram para a Europa, né? Que coisa feia esse negócio do Crivella, hein, cara? Ruim, gente, muito ruim. Vergonha. Aliás, Vanderlei, a mentira envergonha as pessoas, né? É muito mentir que vai viajar para buscar tecnologia, para uma tecnologia que já existe no Brasil, inclusive. Se lá existisse essa tecnologia que ele foi buscar, ele não precisava de lá, que ele encontraria aqui no Rio mesmo. Então é muito feio isso. Foi desmentido oficialmente, né? Ainda mais alguém ligado à igreja, alguém ligado à verdade, alguém que conhece a verdade e que teria essa obrigação de propagar a verdade. Eu no sábado estive lá no desfile das campeãs, né, Vanderlei? Fui lá, né, com a Dona Não tem a menor chance de me ver lá. O Vanderlei não vai, mas eu vou, que eu gosto. Fui levar a Dona Léo. Dona Léo tá apaixonada lá. Ah, que bom. Enfim, é apaixonada, gostou pra caramba, né? E era impressionante a quantidade de protestos, mas protestos até criativos e tudo mais, em todos os lugares. Era dentro das escolas, era nos camarotes, era na arquibancada, era do lado de fora, a galera da dispersão, a galera do setor 1, que é no começo, né, que é o pessoal que paga um pouquinho mais barato. Lá na dispersão tem ingresso de R$5, o pessoal que pagou R$5 para estar lá, tinha gente que pagava 3 mil, tinha gente que pagava 5. Todo mundo protestando contra o Crivella, contra a ação dele. O desrespeito a uma festa. Isso também, é muito ruim, Anderson, porque nós temos uma relação até de certa proximidade com o Crivella, né? Ele tem relação com Teresópolis, né? A família dele mora aqui, ele tem residência aqui.
E a gente esperava que ele, quando chegando à política, chegando num cargo tão importante de prefeito da principal cidade do Brasil, né? Prefeito da cidade que é o portal de entrada do país, né? Então a gente esperava que ele chegasse e fizesse a diferença. E ele não fazendo a diferença, e ele fazendo até igual ou pior que os outros, faz o eleitor a querer um tal de Eduardo Paes de novo. Gente, olha que coisa feia. Eduardo Paes. Eu encontrei com o Eduardo Paes lá no São Bódromo, eu encontrei com ele e ele estava sendo ovacionado pelas pessoas. Olha, ele olha Pedro Paulo, Cabral, Pezão, ele da quadrilha, no meio né? da turma toda. E está aí ele sendo cultuado e você já olha ele como uma possibilidade para salvar o Rio. Nós voltamos ao que era ruim, porque o que substitui o ruim é ruim demais. É ruim demais, né? Então, isso aconteceu com Teresópolis, né? Quando a gente passa por esse ciclo também. O município do Rio de Janeiro emprestou dinheiro ao Estado, né? E agora está com a dívida que não consegue pagar. Ou seja, o Crivella pegou o município emprestando dinheiro e faliu de novo o município do Rio de Janeiro. E olha, pode ter certeza de uma coisa, não é só roubo, não é só corrupção, não. É incompetência mesmo. É incompetência. Porque... Acredito até que seja mais incompetência até do que corrupção e roubo. É mais incompetência mesmo, gente. É o que a gente está falando aqui em Teresópolis. Eu acredito que o problema de Teresópolis também seja dessa forma. É muito mais incompetência do que roubo e corrupção. Tem roubo e corrupção? Claro, está na cara, a gente está vendo aí. Mas a incompetência está sendo a ordem na casa, né? É por isso que a gente fala que tem que ter secretário competente, não tem que ter secretário amigo ou cabo eleitoral. Tem que ter gente competente nas secretarias e tem que ter pulso, tem que ter comando, tem que dizer o que vai fazer. Se não, amigo, me desculpem os servidores públicos, né? Eu sei que vocês estão passando por dificuldade financeira e tudo mais aí, se bem que agora está tudo em dia, né? Mas servidor público que não tiver comando, é só esperar o mês feliz. Isso é muito ruim. E a prefeitura ela é organizada, né? Ela é organizada no papel, né? Sim. Administrativamente, a prefeitura está dividida em as tarefas da prefeitura, as tarefas dos serviços, em 12 secretarias, que é o modelo que foi criado lá em 83, naquele período do Celso ali de 83 a 88. Até então a gente tinha diretores de departamento, eram assim meio que todos eles reportavam ao secretário-geral, e que o secretário-geral falava com o prefeito. Né? Então não tinha, hoje nós temos 24 secretarias, todas elas com autonomia e todas elas com trabalho específico a ser feito. É como se fosse na nossa casa. A gente tem a pessoa que varre, a pessoa que cozinha, a pessoa que limpa o quintal, a que cuida da flor, a que cuida das calhas. Ou seja, você tem uma... As que pagam as contas. As que pagam as contas, a que arrumam o dinheiro. Então você tem todos os setores separados. É só colocar as pessoas adequadas e competentes que a coisa vai fluir. É diferente, imagina você pegar uma pessoa, tomar conta de uma casa onde ela tem que ser especializada em jardim, especializada em varreção, em higienização da casa, especializada em arrumar o dinheiro para bancar tudo aquilo. Ia dar problema, né? Claro. Mas na prefeitura não, você tem os setores separados, com certa autonomia. Já dá para fazer isso. Né? Você tem as secretarias fins, que são aquelas que vão cuidar das obras, do turismo, da cultura, dos serviços públicos, da saúde, e as secretarias meio, que são aquelas que são as facilitadoras das secretarias fins, né? Daí a Fazenda, Planejamento, Procuradoria, são os garçons do governo, né? E a coisa no papel é tão bom. E na prática é essa agonia que está aí de ninguém tem nada. Mas aí, né, Vanderlei? O secretário quer trabalhar, mas não, a licitação, a administração não conseguiu comprar. O que tem de raposa nesse galinheiro também, né, Vanderlei? Aí fica difícil. Aí é complicado. Com esse bando de raposa que está aí no galinheiro, fica difícil. Não vai dar certo não, né? De jeito e ainda tem algumas pessoas que estão na função de serem os facilitadores, né, que são os desagregadores do governo. O governo já é ruim. Ainda vem nos postos chaves, de onde você deveria ter os facilitadores, você tem os agregadores. Está aí, chega tanta notícia para o jornal justamente dos que estão desagregados, por isso que deveriam ser os facilitadores do governo. Né? Estão desabrigados aí no governo. Gente, amanhã tem mais, tá? Tá só começando na semana. Vanderlei está de volta amanhã. Espero que você encare esta foto do dia de hoje como um puxãozinho de orelha, né? Porque, olha só, gente, as águas do Paquequé foram usadas, né, para a inauguração do estádio do Guarani, por conta da sua relação histórica. Hoje, olha, não dá para inaugurar muita coisa não, né? Ou então não vai ser bem abençoada, né, como se esperava, né? Dá pra gente colocar a imagem de novo? Bota aí, Rica, rapidinho. Vamos ver quem são essas pessoas que estão aí. Vamos lá.
essas pessoas não eram apenas moradores de Teresópolis, elas eram cidadãs, né? E essa coisa do cidadão é o que está fazendo falta para a gente hoje, né? A pessoa dispor do seu tempo, se empenhar em buscar o coletivo, né? Buscar as coisas que são importantes para todos e realmente sair de Teresópolis, né? 2, 4, 6, 8, 9 pessoas ali, né? E sair de Teresópolis é outro município a mais de 300 quilômetros de distância para mostrar o que nós temos de interessante, né? E o Paquequer é uma marca para Teresópolis, né? E a gente até ignora isso, está aí o Paquequer sendo o valão da cidade, né? Então é sempre bom quando a gente conta uma imagem dessa e a gente faz essa reflexão sobre esse tempo antigo e as pessoas que haviam em Teresópolis no tempo antigo. Existem muitas dessas pessoas ainda em Teresópolis, nós encontramos com elas, você está sempre entrevistando pessoas relevantes aqui no programa e que têm contribuição a dar, mas elas são meio que elas estão acanhadas, elas estão desprestigiadas, elas estão alijadas do processo administrativo da cidade, do processo de reconhecimento da cidade mesmo, né? E isso é muito ruim. E é um processo de desconstrução que houve dessas pessoas e desses interesses que precisa voltar quando a cidade se reerguer, se ressurgir dessas cinzas, né, que se encontra hoje. Né? Nós vamos passar por essa fase, não tenha dúvida nenhuma. Mas passar com louvor, né? Depende de você, isso é fato, né? Vanderlei Pérez está de volta amanhã, assim como a gente está de volta daqui a pouco, tá? Porque não acabou ainda não. Vamos para o último intervalo comercial do programa de hoje. Quando voltarmos, vamos tentar entender o que está acontecendo com as vistorias do Detran. O repórter Marcelo Medeiros vai trazer essas informações. Parece, gente, que ninguém está conseguindo marcar nada. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, mais informações. Não sai daí, já já a gente está de volta.